Olá, está no ar o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje estamos na Escola Politécnica, no Complexo Multiusuário, e estamos aqui no Laboratório de Instrumentação Analítica e vamos conversar com o professor do curso de Engenharia Química, Gabriel Serpa. Professor, bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço ter a oportunidade justamente de falar sobre esse curso, que é a Engenharia Química aqui na Univale. E é um curso que, pelo jeito, é tua paixão aí, né? Porque você, aluno, egresso aqui da universidade, já logo foi para o mestrado e hoje já está como professor. Tudo muito rápido, professor. Sim, na verdade eu me formei em 2019, daí eu comecei na Univale no Laboratório de Química em 2020 e daí depois, com o mestrado, fui desenvolvendo a carreira justamente da docência e hoje eu tenho a dedicação exclusiva aí na docência, na pesquisa dentro do curso da Engenharia Química. O curso de Engenharia Química ele é tratado como uma engenharia universal, pela forte presença que tem em todos os contextos da indústria. Onde que o profissional da Engenharia Química pode atuar? É alguma coisa específica ou todos os ramos da indústria realmente? Então, como justamente a Engenharia Química ela é considerada engenharia universal, então a gente pode estar justamente atuando em várias áreas. Então, por exemplo, desde a área de saneamento, de tratamento de efluente, a questão de uma indústria farmacêutica, então no desenvolvimento e na produção, no controle de qualidade de medicamentos, na questão próprio de laboratório, de desenvolver, ficar em bancada, fazendo justamente aí o controle de qualidade, desenvolvendo métodos, a questão voltada para energias sustentáveis, a questão de bebidas e alimentos, a área justamente da química, de produtos químicos, fertilizantes, cosméticos, então justamente abrange toda essa parte da indústria propriamente dito, mas também a gente tem a possibilidade de trabalhar também na questão da gestão, ou de uma consultoria, de uma prestação de serviço e também na questão dentro de um laboratório também em bancada, fazendo testes, desenvolvendo justamente habilidades em escala de bancada e depois justamente desenvolvendo em escala piloto e até mesmo industrial. Então, o engenheiro químico ele pode estar atuando em uma dessas áreas. E em função disso, a gente percebe aí que tem um mercado profissional extremamente promissor aí, com espaço para o engenheiro químico atuar em diferentes áreas conforme a habilidade, conforme a preferência de cada um. Sim, com certeza, conforme a afinidade também com a área. Então, a gente tem alunos também egressos e os nossos alunos que fazem estágio nas indústrias aqui da região. Então, a gente tem, por exemplo, indústria de alimento, a Gomes da Costa, de papel e celulose, a Klabin. Então, a gente tem de cosméticos aqui na região que os nossos alunos, tanto egressos quanto os atuais, conseguem fazer esses estágios. Tem alguma área específica no curso que o pessoal busca o curso mais por causa disso ou não? Então, muitos gostam, os nossos alunos da Engenharia Química, muitos gostam da parte de atrelar justamente o conceito da Engenharia Química voltado para a área da saúde. Então, o desenvolvimento de cosmético, pensando no estudo, justamente dando uma aplicação justamente na área da saúde, e tem outros que gostam da parte ambiental mesmo, de tratamento de efluente, essa questão do meio ambiente e de saneamento. A sua área de pesquisa envolve essa questão do saneamento, que foi onde você começou desde a época da faculdade, Sim, envolve, uma das áreas é justamente dar o beneficiamento de resíduo. Então, eu trabalho com alguns resíduos e daí, justamente beneficio ele e dou uma aplicação para ele. Então, justamente a gente faz esse tratamento do resíduo e um deles é justamente utilizando resíduo, por exemplo, casca de ovo, rolha de cortiça, que é aquela rolha do vinho, ou outros materiais que iriam ser descartados e a gente utiliza ela para fazer então um tratamento de efluentes em relação a medicamentos, em relação a corantes, pensando na questão da indústria têxtil. Então a gente acaba utilizando esses resíduos para dar uma aplicação deles voltada para a parte do meio ambiente. Nesse sentido que você está falando, sobre a questão do meio ambiente, é possível falar que tem relação também o curso de Engenharia Química que impacta de alguma forma com esse cenário todo que a gente vive das mudanças climáticas, de alguma forma nesse sentido? Sim, com certeza, porque muitos que a gente trabalha hoje combustíveis são combustíveis fósseis, que vão gerar todo esse problema ambiental e, consequentemente, também essa questão da mudança climática. Então, o que o papel do engenheiro químico pode justamente estar atrelado na melhoria disso? Pensando em fontes renováveis, pensando em biocombustíveis, como, por exemplo, a utilização do hidrogênio como um combustível, ou tirando, dando essa questão dos resíduos, tornando eles aplicáveis. Então, o engenheiro químico pode atuar nessa questão e reduzir resíduo, reduzir essa questão da utilização de materiais fósseis e, consequentemente, diminuir a poluição, diminuir aí essa questão do impacto ambiental. Desenvolver novas possibilidades, Professor, e para formar esses profissionais que
que podem ir para várias tão diversas. O curso, com duração de 5 anos, ele traz essas disciplinas de forma muito variada ao longo do curso. Pode falar um pouquinho dessa estrutura toda das disciplinas? No início do curso, né, então como o nosso curso tem 10 semestres, 5 anos, no início, como por ser engenharia, né, justamente é a base comum. Então você vai ter ali os cálculos, vai ter as físicas, que envolve e engloba todas as engenharias. Mas também, a cada semestre, a gente vai tendo disciplinas específicas, né? Uma delas, justamente, é a parte de química, então química geral, orgânica, síntese, físico-química, mas também a gente vai tendo disciplinas específicas, como, por exemplo, né, planejamento de indústria química, onde o aluno ele vai justamente entender e compreender como que ele vai fazer o dimensionamento de uma planta industrial. Também tem a questão, né, da biotecnologia, que é uma área também da utilização de micro-organismos para fazer, então, determinados produtos, ou uma outra área da indústria de alimentos. Então, o aluno, ele, ao longo do semestre e dos anos, ele vai justamente tendo um contato um pouquinho, né, sobre essas áreas. E é nesse momento que ele vai se identificando também com as áreas para buscar, realmente, às vezes, atuar com a pesquisa, com os estágios. Como é que é nesse sentido, né, o curso aqui na Univale oferece todas essas oportunidades? Sim, sim. A gente tem, né, justamente um corpo docente que é muito envolvido com a pesquisa, então, às vezes, o aluno, assim, ao longo do semestre, tem interesse ou gosta da afinidade na área de alimentos, então procura o professor da área de alimentos justamente para desenvolver aí uma pesquisa. Ou às vezes o aluno tem um interesse, mas ainda não sabe mais ou menos, né, qual área atual, o que ele realmente vai fazer, procura um professor, né, combinam justamente a pesquisa, então a gente tem laboratórios bem estruturados que vão justamente dar o apoio para esse aluno fazer aí concretizar a sua pesquisa. Pois é, você acabou de falar sobre a questão dos laboratórios bem estruturados. A gente está nesse espaço aqui, né, um espaço novo, e que a gente observa-se que tem uma série de equipamentos de ponta aí para atender toda essa demanda, todo esse estudo que os estudantes têm acesso aqui na universidade. Sim, então aqui, né, a gente está no laboratório da instrumentação analítica, que é um dos laboratórios de pesquisa que o aluno ele pode justamente aí estar desenvolvendo a sua pesquisa, que é um laboratório onde a gente utiliza justamente os instrumentos para fazer uma análise qualitativa, então identificar, né, determinados compostos ou fazer a quantificação. Então ver a quantidade se aquele cosmético vai ter aquele princípio ativo realmente, se numa análise de água vai ter um agrotóxico ou não. Então a gente consegue justamente através desses equipamentos fazer tanto a identificação quanto a quantificação. E além disso, né, além desse laboratório estruturado, a gente tem outros laboratórios de química orgânica, de síntese, a gente tem, né, um outro laboratório de operações unitárias que é um laboratório, né, exclusivo. Então a gente tem uma estrutura bem importante aqui dos laboratórios, que a gente tem várias áreas de atuação, né, e um deles justamente é a questão dos laboratórios aí da instrumentação analítica, da química, das operações unitárias, onde o aluno ele tem essa disposição para fazer a pesquisa. E desde o começo do curso, inclusive já tem acesso aos laboratórios. Com certeza. Professor, para a gente ir para o encerramento ali, qual habilidade específica que você indica ali que o aluno que está ainda naquela dúvida de fazer engenharia química ou não fazer? Precisaria ter o quê? Alguma coisa? Alguma habilidade específica? Então, na verdade, o aluno que faz engenharia química, ele precisa, né, como está na base da engenharia, entender e compreender e gostar de matemática e física e química também, mas além dessas questões de disciplina, ter justamente o raciocínio lógico, né, fazer a compreensão ali, ter questão de oratória, comunicação, também, né, hoje a gente vive numa era muito mais tecnológica, então talvez conhecer um pouquinho, né, sobre a questão de computação, né, dessa funcionalidade aí do uso do computador aplicado na área da engenharia química. A tecnologia sempre presente, né, em todas as áreas hoje em dia. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Gabriel Serpa, professor do curso de Engenharia Química, por todas essas informações aqui no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. O programa Nossos Cursos, Seu Futuro desta semana termina aqui. Até a próxima semana.